Neste experimento, nós exploramos o efeito fotoelétrico e mais especificamente a energia de friamento do elétron. O efeito fotoelétrico é um fenômeno importante para a física moderna e ocorre quando elétrons são emitidos da superfície de um metal ao serem iluminados por luz. Essa descoberta marcou o início de um questionamento profundo sobre a natureza da luz, que até o final do século XIX era vista como uma onda contínua conforme descrito na teoria de Maxwell. Em 1887, Hertz observou o efeito fotoelétrico ao tentar demonstrar a existência de ondas eletromagnéticas. Em 1899, Thomson identificou que a luz poderia liberar elétrons à superfície de materiais, o que levou ao reconhecimento do efeito fotoelétrico. No entanto, a explicação de como esse fenômeno realmente funcionava veio de 1905, quando Einstein aplicou a ideia de quantização da energia para demonstrar que a luz se comporta como partícula, fótons. A proposta de quantização da luz foi de tamanha importância que conferiu o Prêmio Nobel a Einstein em 1921 e serviu de alicerce para demais desenvolvimentos da física quântica. Antes da física quântica, a teoria clássica via a luz apenas como uma onda eletromagnética, cuja energia dependia apenas da intensidade e não de sua cor e frequência. Porém, essa visão não era suficiente para explicar o fenômeno constatado de liberação de elétrons à superfície de certos materiais, o que nos leva à quantização da energia proposta por Max Planck, que propôs a discretização de valores de energia. Einstein expandiu esse paradigma ao aplicá-lo sobre a luz. Dessa maneira, a luz seria composta de pequenas partículas, os fótons, com uma energia proporcional à sua frequência. De tal modo que chegamos à seguinte fórmula: energia I é igual a H, constante de Planck, vezes F, a frequência da luz. Assim, chegou-se a um modelo capaz de explicar o efeito fotoelétrico e, acima de tudo, o porquê apenas certas frequências causam a emissão de elétrons. Tendo explicado os conceitos principais, é basilar compreender três fatores muito importantes: função-trabalho, frequência e voltagem de friamento. Desses critérios, a função-trabalho determina a energia mínima, dada pela equação E é igual a hf, que o fóton deve ter para conseguir retirar um elétron da superfície do material. Ao lado, podemos ver uma tabela que lista a função-trabalho de diversos materiais diferentes. Dessa forma, temos a seguinte fórmula, que associa tanto a energia do fóton à função-trabalho. A voltagem friamento VF é a diferença de potencial aplicada entre eletrodos que exerce uma força de atração tal que impede a ocorrência de corrente elétrica. No circuito visto na imagem ao lado, a diferença de potencial VF entre esses eletrodos causaria que não houvesse corrente. Podemos notar também que a função VF é dada em função da frequência. Para testar o efeito fotoelétrico, nós utilizamos uma lâmpada a vapor de mercúrio e um fotodiodo conectados a uma fonte de tensão que podíamos variar e um amperímetro em que podíamos visualizar o valor da corrente. Com isso, nós obtivemos o circuito na imagem, que testa o efeito fotoelétrico visto pelo feixe de luz que incide numa placa emissora, no caso o catodo, e emite elétrons para uma placa coletora, um anodo, gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro, para cada valor de tensão aplicada. Nosso procedimento consistiu em variarmos a, a intensidade da luz por meio de mudar as aberturas que essa luz incide e também variar a frequência dessa luz, aplicando filtros para determinados comprimentos de onda. Nossa primeira medida, nós fixamos uma frequência de luz, fixando um filtro, e variamos a intensidade dessa luz, mudando a abertura. Com isso, nós anotamos os valores da corrente para cada tensão e partimos para a segunda medida, na qual fixamos uma intensidade da luz por meio de uma abertura e variamos a frequência dessa luz, mudando os filtros. E a partir desses valores, nós anotamos os valores da corrente para cada tensão, e a partir disso, nós conseguimos tirar conclusões e análises a respeito do efeito fotoelétrico. Utilizando o aparato experimental, foram confeccionados gráficos de tensão por corrente, de modo a confirmar ou contrariar as expectativas iniciais e a teoria do efeito fotoelétrico. Primeiro, realizamos a variação da abertura da fenda entre 8, 4 e 2 milímetros, mantendo uma mesma
um mesmo filtro, isto é, a mesma frequência de onda incidente. O resultado esperado era o aumento da intensidade da corrente em conjunto com a manutenção da tensão de corte, algo que foi observado conforme o gráfico. O primeiro experimento consistiu em alterar o diâmetro da abertura da fenda, o que aumentaria ou diminuiria a intensidade luminosa. Foram utilizados os diâmetros de 8, 4 e 2 milímetros. Conforme o modelo clássico, o esperado seria que tanto a corrente quanto a tensão de corte aumentassem, já que ocorreria um aumento do número de elétrons ejetados, bem como de sua energia cinética, o que levaria a um aumento da corrente. Entretanto, observamos a alteração, conforme o gráfico, apenas na intensidade da corrente, enquanto a tensão de corte permaneceu a mesma. Posteriormente, variamos o comprimento e, portanto, a frequência da onda de luz incidente, utilizando filtros distintos. Foram utilizados as redes de 546 mm, 577 mm e de 365 mm, sempre com uma abertura de 4 mm na fenda luminosa, ou seja, mantendo a intensidade. Este experimento acabou revelando a dependência entre a tensão de corte e a frequência da luz incidente. Os experimentos revelaram a incapacidade do modelo clássico de explicar os fenômenos, em que eram interpretados como a interação entre os elétrons da superfície e a onda eletromagnética incidente. O modelo formulado por Einstein para o modelo fotoelétrico afirmava que o efeito fotoelétrico se dava por meio da interação entre os quantos de luz e o elétrons, implicando que um único fóton transferiria energia para um único elétron de cada vez. Neste modelo, temos que a energia cinética de um elétron ejetado corresponde à energia do fóton menos a energia de ligação do elétron ao metal do material em que ocorre o efeito fotoelétrico. Essa energia de ligação, representada por W ou φ, está ligada à energia necessária para desprender um elétron da superfície e cresce conforme mais distante ele está dela. Este modelo é mais condizente com os resultados obtidos, em que a energia cinética depende diretamente da frequência, aumentando conforme ela aumenta, e assim como aumenta conforme o crescimento da intensidade luminosa, que leva a um maior número de interações e ejeção de elétrons. Utilizando a variação da tensão de corte, isto é, a tensão que não observamos corrente, para diferentes filtros, utilizamos a relação ao lado para, por meio de uma linha de tendência, ou regressão linear, obter as grandezas da função trabalho, que é a característica de cada material ou superfície metálica, e também a constante de Planck. Os valores obtidos foram consideravelmente próximos aos disponíveis na literatura, e bons resultados considerando a impressão dos aparatos digitais de medida e as possíveis interferências externas das luzes presentes na sala. Conforme os valores disponíveis, chegamos à conclusão de que o material da fonte seria o antimoneto de Césio de potássio.